Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e continue a estar nos dando a sua bondade e que nós possamos continuar firmes na caminhada que nos está proposta. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e deixar dois versículos aqui do Salmo 29, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos buscar a presença do nosso Deus com uma oração. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Deus amado, porque mais uma vez nós podemos estar na tua presença e o Senhor nos dá este privilégio, Senhor, o privilégio maravilhoso de poder buscar a tua presença, de falar contigo, Senhor, e prestar um culto ao Senhor. Queremos dizer, Deus amado, que nós queremos fazer isso, nós queremos prestar um culto, nós queremos adorá-lo, queremos glorificar o seu nome, Senhor, mas nós sabemos, Deus amado, nós somos conscientes de que nós não vamos conseguir fazer, Senhor, da forma que o Senhor merece, porque o Senhor é um Deus puro, santo, bondoso e nós somos pecadores, somos falhos e nós não vamos conseguir adorar o Senhor como o Senhor merece. Então nós te pedimos perdão, Deus amado, te pedimos que o Senhor aceite, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. E que o Senhor nos perdoe e que nós possamos, Senhor, ter uma vida reta,
uma vida digna, uma vida debaixo dos teus ensinamentos. Nós te buscamos, Senhor, na beleza da sua santidade, e nós queremos fazer isso, Senhor, prestar este culto com o nosso coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te louvamos, Deus amado, nesta noite, te pedimos que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, Senhor, porque nós precisamos de Ti. É a oração que nós fazemos, ó Deus, diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno.
Graça e paz, irmãos. Eu vou ler o Salmo hoje 28, na Palavra de Deus. A ti eu clamo, Senhor, a minha rocha. Não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, mas falam como os inimigos, com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais o deixará erguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo e a fortaleza que salva seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Em fervente oração, venho
Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares brotar. Quando tudo deixares brotar. Quando tudo deixares voltar. Graça e paz, irmãos. Vamos estar fazendo a oração de intercessão. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo 130, dos versos de 1 a 5, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Da cova fizeste subir minha alma, preservaste minha vida para não descer à sepultura. Salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Nós sabemos que muitas vezes passamos por momentos de dificuldades, momentos de tribulação, mas a mão forte do Senhor tem nos sustentado. Então nós vamos estar orando por cada família, pela igreja, pelas famílias assistidas. Vamos estar orando por cada irmão, por cada irmã, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, esteja visitando aos lares, esteja visitando cada coração. Ore conosco, esteja firme sempre na palavra do Senhor. E acredite, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua santa presença, ó Pai. Sabemos que somos imerecedores de tamanha graça, mas em nome de Jesus, ó Pai, é que nós buscamos a Tua santa presença nesta noite, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja visitando, ó Pai, cada lar, cada família, e preenchendo, fortalecendo a fé, suprindo as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o pastor Gilberto na condução deste rebanho, o conselho da igreja, ó Pai, também a mesa diaconal, Pai, cada diácono, cada diaconisa. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Pai, cada lar, cada irmão, cada irmã, as famílias assistidas, ó Pai, que em nome de Jesus elas possam sentir, ó Pai, o Teu aconchego, meu Deus, e que a Tua palavra chegue a todos os corações, ó Pai, e possa fazer morada, Pai. Que o Senhor esteja abençoando aos necessitados, ó Pai, aos enfermos, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida do Seu Roberto, da Dona Luzia, ó Pai. Colocamos, ó Pai, todos os irmãos que estão necessitados de cura, Pai. Peço pela minha mãe também, ó Pai. Em nome de Jesus, pelo Seu Iraí, ó Pai. Cada um deles, ó Pai, que temos orado, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, visitando-os, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor abençoe ricamente cada um que precisa de uma porta de trabalho, ó Pai. Aqueles que também trabalham por conta, que possam ter a provisão, ter o trabalho, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai.
Que o Senhor visite-nos, ó Pai, e nos abençoe. Nós oramos em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntam para ele assim: quem teria pecado, Senhor, para que ele nascesse desse jeito? Ao que Jesus os respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Me chamou muito a atenção, estudando esse texto, o comentário de um comentarista do comentário judaico, chamado David Stern, quando ele diz que tanto hoje como antigamente, as pessoas não querem pensar sobre seus próprios caminhos maus e desviam sua atenção com coisas que acontecem ao seu redor. É como se a informação e a notícia tivessem se tornado um ópio para as pessoas. Ele diz: nós homens não conseguimos resolver os problemas graves do mundo, mas gostamos de criticar os graves pecados dos outros, ao invés de focarmos nos nossos próprios pecados. Irmãos, é aquela velha questão de enxergar o cisco no olho do outro, sem ver a trave que está no seu próprio. Nós estamos aqui diante de uma história relatada pelo evangelista Lucas, que nos coloca a todos no mesmo patamar. Pecadores que carecem de arrependimento para obterem a salvação de Deus. Por isso, eu queria nesta manhã propor o seguinte tema para a nossa reflexão: vida cristã demanda arrependimento. Vida cristã demanda arrependimento. Esse texto que Lucas escreveu, ele apresenta uma peculiaridade, porque ele trata de duas histórias, de duas calamidades, que não são relatadas em nenhum outro evangelho, em nenhum outro texto bíblico, nem mesmo naqueles livros de história de Joséfo e de Filos, que foram historiadores daquela época e que registraram muitas coisas que aconteceram. É claro que essa calamidade, pela sua proporção pequena, ela não deve ter despertado interesse nesses historiadores, dado que eles já tinham relatado e relatavam, e você encontra isso, vários massacres de centenas de pessoas ocorridos fora ou dentro do templo. Além do que, há um outro fato de que Pilatos era um homem vil, reconhecidamente, um homem vil e cruel, que odiava os judeus. E o texto conta que alguns judeus relataram a Jesus 2 episódios. Esses 2 episódios eram o massacre ocorrido no templo de Jerusalém e o desmoronamento da torre de Siloé, onde disse que morreram 18 pessoas. Possivelmente esse massacre do templo, ele aconteceu no tempo da Páscoa, quando os peregrinos da Galileia subiam a Jerusalém para apresentar os seus sacrifícios no templo. Lembrando que nesta época, esse templo já era a última versão do templo, o templo de Herodes, que havia sido expandido, reconstruído. E esse templo é aquele que veio a ser destruído no ano 70. Os soldados romanos entraram nesse templo e mataram aqueles galileus, e mataram na hora do sacrifício de animal. E o seu próprio sangue, o sangue daqueles homens, se misturou com o sangue das suas ofertas. Por isso que o texto fala assim: era comum dizer que a desgraça era um castigo pelo pecado. E assim, os judeus devem ter chegado para Jesus já fazendo o juízo de valor da situação toda. E já foram fazendo teologia, sem palavra de Deus, sem perguntar a Cristo qual era o que estava realmente acontecendo ali. Mas Jesus imediatamente os interpela e diz assim: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Saibam que vocês estão na mesma situação. Se não se arrependerem, vocês todos vão perecer do mesmo jeito. Irmãos, interessante essa questão de alguém ser mais pecador, que é o que estava na cabeça dos judeus, né? Desde aquela época, os religiosos queriam criar uma escala de pecados, uma coisa pecadinho e pecadão, né? E mais ainda, fazer juízo de valor conforme o tipo de pecado cometido. O que muitas vezes me assusta, irmãos, é que nos nossos dias, a nossa religiosidade dos nossos dias, parece às vezes com essa desses judeus.
desses judeus de antigamente. Eu já me peguei fazendo distinção entre pecado A e pecado B. E depois eu me dei conta que pecado é pecado. Pecado é fazer algo, qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus que está explícita nas Escrituras Sagradas. Pecado é errar o alvo que Deus definiu para que nós buscássemos acertar. E com toda a sinceridade, está acima das questões culturais. Porque, na essência, o pecado está muito atrelado às motivações do nosso coração. De um coração, às vezes, cheio de ídolos. Coração esse, enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Palavra do profeta Jeremias, sobre o coração. Isso me faz lembrar a história de um menino chamado Amalé. Eu tenho um amigo cinegrafista que fez um documentário sobre infanticídio indígena. Amalé foi um menino nascido com defeito, numa tribo, que eu não me lembro o nome, no centro-oeste do Brasil. E ele foi enterrado vivo. E esse menino ficou horas enterrado, e a mãe desenterrou, e no processo de desenterrar, esse menino saiu, conseguiu sobreviver, mas teve uma série de sequelas. E o documentário é sobre isso. Depois a gente pode até passar o link, é um documentário interessante. Mas essa questão do infanticídio de indígenas é dita por alguns? Não, é a cultura deles, nós não podemos nos meter. Isso não é pecado. Como assim? Vai tirar a vida de uma criança? Não é pecado? Ou seja, não existe questão cultural nessa questão do pecado. É isso que eu citei o exemplo para justificar meu argumento. Irmãos, todos somos pecadores. E para usar uma linguagem bem calvinista, a depravação nos atingiu em cheio a todos. Paulo nos explica isso muito claramente, anos depois, escrevendo aos Romanos, dizendo assim que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você encontra lá em Romanos 3 essa palavra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Do contexto lido, não é difícil entender as intenções. É como se aqueles judeus tivessem chegado para Jesus e se dito assim: mestre, veja só, nós somos judeus melhores que aqueles que pereceram nessas catástrofes que aconteceram. O senhor não acha? Orgulho, vanglória, soberba estão claramente presentes, ainda que não de forma explícita. E essa é uma combinação destruidora. E Jesus diz para aqueles judeus: vocês precisam se arrepender, senão vocês vão perecer. E essa palavra perecer, meus irmãos, é forte, porque o uso literal dela traz a ideia de destruição. Destruição. E isso introduz o tema-chave do cristianismo, que é o arrependimento para a salvação. É impossível, meus queridos irmãos, nós avançarmos na vida cristã sem arrependimento. É impossível. Mas a pergunta que temos que fazer para o texto é: o que é arrepender-se? Afinal, arrepender-se do quê? A palavra arrependimento é uma daquelas muito citadas de todos os púlpitos na sua forma original, e você já deve até saber qual é essa palavra. É a palavra metanoia. Você já deve ter ouvido essa palavra centenas de vezes. Ela significa uma mudança de mente e de direção. Eu estava indo para longe de Deus em apostasia, para longe de Deus, mas depois que eu ouvi o seu chamado eficaz, eu faço meia volta e caminho para a cruz, e caminho para Deus, porque houve uma mudança no meu interior. É o mesmo que conversão. O grande teólogo Luiz Berkoff, para explicar essa palavra, ele recorre aos clássicos gregos, e ele encontra 4 etapas que explicam um pouco como essa metanoia acontece. Ela parte de um conhecimento, ou um pós-conhecimento, que resulta em um mudar de mente, que leva a um lamento pelo curso seguido, gerando mudança de conduta para o futuro. Ela começa na mente, gera um lamento e muda a direção. É, irmãos, uma mudança geral da mente, em que nós somos regenerados intelectual e moralmente.
O arrependimento envolve toda a nossa consciência intelectual e moral. Existe um termo latino chamado Ordo Salutis, que seria a ordem da salvação, que é como os teólogos entendem que a salvação acontece no seu e no meu coração. E eu vou dizer a sequência e vocês, por favor, acompanhem. Eu primeiro, segundo o Ordo Salutis da nossa fé reformada, eu primeiro fui eleito desde a fundação do mundo. Recebi a vocação eficaz do Evangelho de Cristo. Então eu fui regenerado por Deus, que me concedeu vida espiritual, porque eu estava morto espiritualmente. Daí eu me arrependi das minhas obras mortas e dos meus pecados, me converti a Cristo pela fé, depositando nele toda a minha confiança, e fui justificado pelo seu sangue, que me livrou de toda condenação. Agora eu vivo uma vida de santificação e caminho para a glorificação a ser realizada no último tempo. É uma história longa, tem que ser repetida para ser entendida, mas o ponto é que no meio dessa história existe uma coisa chamada arrependimento. E ele acontece no interior de cada um de nós. É como disse o comentarista Hendrickson sobre esse texto. Depois que Jesus falou aquilo com aqueles judeus, a palavra de Jesus deveria necessariamente produzir naqueles judeus ao menos uma reflexão e um questionamento do seguinte tipo. Questionamento: concretizou-se em minha vida uma mudança básica de Satanás para Deus? Eu deixo Satanás e vou para Deus? Das trevas para a luz, do pecado para a santidade? Verdadeiramente me arrependi e tenho realmente posto toda a minha confiança em Deus, servindo de maneira exclusiva? Realmente me converti? Porque se isso não aconteceu, ainda serei destruído. Irmãos, eu queria, depois de expor o texto, aplicá-lo de 3 formas na sua e na minha vida. E a primeira aplicação que eu quero compartilhar é a seguinte: cuidado ao julgar as circunstâncias. Cuidado ao julgar as circunstâncias. Nós precisamos entender que Deus rege todas as circunstâncias, até as mais calamitosas. Nós acabamos de viver a tragédia de Petrópolis, 230 e tantas vidas ali ceifadas, pessoas crentes, pessoas incrédulas, todos eram pecadores. Nós não temos competência para julgar quaisquer atos soberanos do Altíssimo. Aquele volume de água anormal que caiu naquele lugar, naquela cidade, de forma concentrada, é algo que fugiu ao controle das ferramentas humanas mais desenvolvidas. Se afirmarmos que foi juízo de Deus, nós esbarramos no seu caráter misericordioso e sustentador de todas as coisas. Nós sabemos que nada foge à providência de Deus, mas nós sabemos também que grande parte daqueles problemas, depois daqueles deslizamentos, resultaram da incompetência do homem em gerir a cidade e deixando uma ocupação desordenada. Ou seja, nós teremos sempre diante de nós a responsabilidade humana em tudo o que acontece. Nós devemos olhar as situações assim como oportunidades para nós servirmos a Deus e ao próximo e seguirmos a vida, darmos continuidade na nossa vida com aquela mesma atitude de Jó, quando ele diz assim, depois que perdeu tudo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, 22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Ele também, quando falava com sua mulher disse: amaldiçoa Deus e morre. E Jó pondera com ela da seguinte forma: falas igual louca. Temos recebido de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Olha que percepção de Jó. Porque ele confiava na providência de Deus. E a palavra repete: em tudo isso não pecou Jó em seus lábios. Então, meus irmãos,
A primeira aplicação, não sejamos precipitados em julgar circunstâncias. Mas a segunda aplicação é, tenhamos cuidado com essa questão de julgar o próximo. A atitude de julgamento pressupõe que temos alguma autoridade em um nível acima do que o outro está. E essa foi a atitude daqueles judeus que chegaram para contar a história para Jesus, dizendo: olha, mestre, nós somos especiais. Não, irmãos. Não. Eles disseram: não somos pecadores como aqueles que foram massacrados por Pilatos. Não, não. Nós temos a tendência, irmãos, de sermos rápidos em identificar as falhas dos outros, os erros dos outros, os pecados dos outros, mas temos tremenda dificuldade de enxergarmos o nosso. É como Jesus nos exortou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando antes tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, nós não temos competência para julgar a vida e a intenção das pessoas. O único que sonda os corações é Deus. Não entremos nessa de julgar as pessoas. A terceira aplicação. A terceira aplicação é de uma vida cristã que requer arrependimento, que requer de você e de mim mudança de direção. Meus irmãos, não há como seguir a Cristo sem arrependimento. Não há. Se entendermos, sem entendermos que somos pecadores, sem entendermos que somente o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para a salvação, sem entendermos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que éramos filhos da desobediência, para usar a linguagem do apóstolo Paulo, que andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, linguagem do apóstolo Paulo. Meus irmãos, vida cristã exige mudança de direção, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de coração. O invejoso passa a se alegrar com a conquista do outro, o rancoroso passa a perdoar incondicionalmente, o mentiroso passa a falar a verdade, o egoísta passa a se preocupar com a necessidade do próximo, o maldizente passa a abençoar, o avarento passa a contribuir com alegria. É necessária a transformação. E eu gostaria então de terminar esse sermão contando a história, breve história, de um dos maiores ícones do cristianismo que viveu no século XVIII. Seu nome é John Wesley. John Wesley era uma criança quando pegou fogo na casa pastoral, seu pai pastor anglicano. Ele quase morreu, e foi como um ramo tirado do fogo para abençoar milhares de pessoas quando se tornasse um homem adulto. Quando John Wesley foi para Oxford, para se preparar para o ministério, ajudar o seu pai na congregação anglicana por alguns anos, ele sentiu uma inquietação que tomou conta do seu espírito. Uma inquietação, porque embora ele conhecesse a salvação, ele ainda não tivera o conforto no coração. Em 1729, John Wesley voltou para Oxford com seu irmão mais novo, Charles Wesley, e alguns amigos que deram início lá ao chamado Clube Santo. E logo passou a liderar esse clube, John Wesley, né? Eles foram apelidados de metodistas, pelo fato de usarem métodos bastante rigorosos em sua procura pela santidade. Aqueles jovens buscavam salvação, porém, nem mesmo os mais rigorosos exercícios devocionais que John Wesley fazia com aqueles irmãos trazia paz ao seu coração. Sabem por quê? Porque ele estava na mesma estrada que Lutero havia estado centenas de anos antes, buscando ganhar o favor de Deus por esforços próprios. Ele encontrou apenas um vazio. Em 1735, John Wesley e Charles Wesley foram para os Estados Unidos. Deixaram a Inglaterra, foram aos Estados Unidos numa viagem missionária. E quando eles atravessaram o Oceano Atlântico, o navio deles pegou uma grande tempestade. E nesse navio estavam os crentes da Morávia, os irmãos morávios.
E esse navio atravessando aquela tempestade, John Wesley temeu por sua vida, teve medo de morrer, medo de morrer. E ele olhou para aqueles irmãos cantando, louvando alegremente. Aquilo impactou ele demais, demais. Chegaram na Geórgia, o irmão dele ficou só 1 ano, resolveu voltar para casa por questões de saúde. John Wesley permaneceu na Geórgia por 3 anos, mas o ministério dele não prosperou. Irmãos, estamos falando de um pastor. O ministério dele não prosperou. Ele acabou voltando para a Inglaterra em 1738. Quando chegou lá, em 1738, foi convidado para uma reunião dos irmãos morávios, lá na Aldersgate Street, lá em Londres, no dia 24 de maio de 1738. E diz o texto, eu tirei isso de uma escola bíblica online, escola bíblica dominical, diz o texto, que ele compareceu ao local bastante a contragosto, bastante contrariado. E John Wesley descreve então o que aconteceu na reunião, que foi o seguinte: enquanto alguém lia o comentário de Lutero sobre o livro de Romanos, ele diz assim, abre aspas, por volta das 8h45 da noite, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Uma certeza que me foi dada. Cristo levara os meus pecados e me salvara da lei do pecado e da morte. Meus queridos irmãos, eu sinceramente espero de coração que todos aqui sintam esse estranho aquecimento em sua alma, ao longo de sua jornada cristã, e experimentem constantemente os frutos dessa metanoia, os frutos desse arrependimento, os frutos dessa mudança de direção. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria convidar você a um momento silencioso de reflexão. Queria convidar você a baixar a sua fronte. Baixe a sua fronte. Feche os seus olhos. Pense na sua vida. Pense na sua história. Pense na sua caminhada, na sua jornada. Como tem sido essa jornada? Se você ainda não conheceu a Cristo, como tem sido essa jornada? Se você já conheceu a Cristo, como tem sido essa jornada? Pense nisso. Pense se você de fato experimentou transformação no seu interior. Pense se você sentiu esse estranho aquecimento na sua alma. Pense se você sente falta dele. E eu queria convidar você a levantar a sua mão. Você que está aí de olho fechado, se você crê que precisa deste aquecimento na sua alma, desse estranho aquecimento, faça um sinal, porque nós vamos orar aqui ao final do culto por você. Não importa, você pode ter estado a vida inteira na igreja, mas você pode nunca ter sentido este aquecimento na sua alma. E nós vamos orar para que isso aconteça, para que você experimente. Portanto, se você deseja isso hoje na sua vida, levante a sua mão, onde você está? E eu vou ver. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós vamos fechar os olhos, de olhos fechados ainda. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor da glória e de toda a redenção, aqui estamos nós, pecadores. Somos pecadores. Se não fosse a tua graça, nós seríamos destruídos, Senhor. Não importa que tenhamos nascido em berço de evangélico, ou filho de crente, filho de pastor, neto de pastor, não interessa. Nós somos todos pecadores e queremos confessar ao Senhor isso.
E queremos te pedir, Senhor, que haja, Senhor, em nossos corações esse aquecimento estranho, para que a nossa jornada cristã não seja sem significado, seja uma jornada plena de poder, de experiências contigo, de testemunho na fé, de coragem para o testemunho. Ó Deus, esses irmãos e irmãs que sinalizaram, que querem sentir esse aquecimento na alma, que Tu possas conceder a eles hoje isso, Senhor, para que eles possam seguir sua jornada cristã felizes, firmes em Ti, certos de que o Senhor os sustenta, certos de que o Senhor tem suas vidas em suas mãos, e que o Senhor há de conduzir cada etapa do desenvolvimento de sua salvação. Ó Deus, implanta nesses corações a presença doce do Teu Espírito, para que sintam, ó Deus, e tenham firmeza para continuar. Fortaleça suas pernas e seus pés, para que não tropecem, para que não tenham medo. Leva a seus corações essa convicção. E a todos nós, constantemente, Senhor, concede este aquecimento espiritual, para que possamos, Senhor, alegremente servir a Ti de forma eficaz, de forma vibrante, de forma viva, de forma santa, e possamos assim agradar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou em mim, brilhar, resplandecer.
Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.